Vamos abordar agora o controle de constitucionalidade. OAB 2018-3. O Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de mérito proferida em sede de ação direta de inconstitucionalidade, declarou inconstitucional determinada lei do Estado alfa. Meses após a referida decisão, o Estado sigma, após regular processo legislativo e sanção do governador, promulga uma lei estadual com teor idêntico àquele da lei federal que fora declarada inconstitucional pelo STF. Com base no ordenamento jurídico constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Vamos às alternativas. Letra A. As decisões proferidas em sede de controle concentrado, como no caso da ação direta de inconstitucionalidade, gozam de efeitos erga omnes, ou seja, oponível contra todos, e vinculam o poder legislativo e o poder executivo. Logo, a inconstitucionalidade da lei do Estado sigma pode ser arguída em reclamação ao STF. Veja, a letra A, a gente pode dizer que ela está errada. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações de controle concentrado, como no caso da ADI, produzem eficácia contra todos, erga omnes, e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e também municipal. Não obrigam, assim, a função legislativa, ainda que exercida de forma atípica por outro poder. Logo, a inconstitucionalidade da lei do Estado sigma não pode ser arguída em reclamação ao STF. Alternativa incorreta. Letra B. A norma editada pelo Estado sigma, ao contrariar decisão definitiva de mérito, proferida pela Suprema Corte, órgão de cúpula do Poder Judiciário ao qual compete principalmente a guarda da Constituição, já nasce nula de pleno direito e não produz quaisquer efeitos. Letra B. Errado. A norma não nasce nula, pois a função legislativa, como já mencionado, não é atingida pelo efeito vinculante advindo das decisões definitivas dadas pelo STF nas ações do controle concentrado. Dessa forma, o judiciário terá de ser provocado para que a norma seja declarada inconstitucional. Letra C. A decisão definitiva de mérito proferida pelo STF em sede de ação direta de inconstitucionalidade não possui efeito vinculante, razão pela qual inexiste óbice a edição de lei estadual com teor idêntico àquele de outra lei estadual que fora declarada inconstitucional pela Suprema Corte. Também letra C incorreta. Ao contrário do mencionado, a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF em sede de ADI possui efeito vinculante conforme determina o parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição. A não existência de óbice à edição de lei estadual com teor idêntico àquele da outra lei estadual que fora declarada inconstitucional pela Suprema Corte tem por fundamento a abrangência do efeito vinculante. A função de produzir normas abstratas e genéricas, função legislativa ou atividade legiferante, não é atingida pelo efeito vinculante das decisões definitivas de mérito dadas pelo Supremo nas ações do controle concentrado de constitucionalidade. E a letra D. A referida decisão proferida pelo STF, declarando a inconstitucionalidade da lei do Estado alfa, apenas vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, não o Poder Legislativo em sua função típica de legislar. Logo, pode ser proposta nova ADI. Olha aí eu já dando a resposta. Então a letra D está correta. De fato, de acordo com o citado artigo 102, parágrafo 2º da Constituição, a referida decisão proferida pelo STF vincula apenas os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta e não o Poder Legislativo em sua função típica de legislar. Sendo assim, pode ser proposta nova ADI. Então a letra D está correta. Próxima. OAB 2017-3. Considere a seguinte situação hipotética. Decreto legislativo do Congresso Nacional susta ato normativo do Presidente da República que exorbita dos limites da delegação legislativa concedida.
Insatisfeito com tal iniciativa do Congresso Nacional, elevando em consideração o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, o presidente da República pode, vamos às alternativas. Letra A. Deflagrar o controle repressivo concentrado mediante uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, pois não cabe ação direta de inconstitucionalidade de decreto legislativo. Letra A. Errado. A alternativa está incorreta porque somente será cabível a propositura da ADPF quando não couber as demais ações abstratas, visto se tratar de uma ação supletiva ou subsidiária, sendo que no presente caso é cabível a ADI. E sendo cabível a ação direta de inconstitucionalidade nessa hipótese, não cabe a ADPF. Letra B. Recorrer ao controle preventivo jurisdicional mediante o ajuizamento de um mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal. Letra B está incorreta. Como o decreto já existe, não há o que se falar em controle preventivo. A inconstitucionalidade existente será combatido por meio do controle repressivo. Considerando que o decreto já foi editado, ou seja, já existe, já está produzindo efeitos no mundo jurídico, não é possível o controle preventivo no STF, visto que este somente é cabível contra procedimentos de coisas ainda não existentes, devendo recorrer ao controle repressivo. Alternativa C. Deflagrar o controle repressivo político mediante uma representação de inconstitucionalidade, pois se trata de um ato do Poder Legislativo. Está incorreto. O STF já afirmou que, nessa hipótese, o controle repressivo será feito por meio de ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI. A representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual vem prevista no parágrafo 2º do artigo 125 da Constituição. Tal dispositivo delega aos estados a competência para definir os legitimados. A única limitação aí é a proibição da atribuição para agir a um único órgão. Então, poderá deflagrar o controle repressivo concentrado mediante uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, uma vez que o decreto legislativo é ato normativo primário. E a alternativa D, deflagrar o controle repressivo concentrado mediante uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, uma vez que o decreto legislativo é ato normativo primário. Ok, correto, letra D. O entendimento é dado pelo STF. De fato, o decreto legislativo, cuja competência do Congresso Nacional, é considerado ato normativo primário, pois encontra o seu fundamento de validade direto na Constituição Federal. Vale lembrar que o decreto regulamentar criado pelo Executivo, por regulamentar a lei, não a própria Constituição, é considerado ato normativo secundário, portanto não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Considerando que o decreto legislativo é um ato normativo primário, é cabível a ADI, sendo o presidente da República legitimado para sua propositura, conforme dispõe o artigo 103 da Constituição de 1988. A questão aqui aborda o controle de constitucionalidade, tratando dos atos primários que podem ser objeto de ações abstratas perante o STF. Próxima. 2017-2. A Lei Orgânica do Município Z, com 70 mil habitantes, dispõe que o Poder Legislativo deverá fixar o número de vereadores para a composição da Câmara Municipal. Resolução da Câmara Municipal de Z fixou em 13 o número de vereadores para a próxima legislatura. Considerando a situação narrada e o sistema constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Vamos às alternativas. Letra A. A lei orgânica e a resolução são inconstitucionais por afrontarem a Constituição da República. Letra A, correta. Por quê? A fixação do número de vereadores deve ser feita por meio de lei orgânica e não por meio de resolução da Câmara Municipal, sendo inconstitucional a lei orgânica que delega tal atribuição para o Poder Legislativo através de resolução.
A resolução deve ser declarada inconstitucional, pois quem fixa o número de vereadores do município é a lei orgânica. Está lá no artigo 29, inciso 4 da Constituição. Além disso, a lei orgânica também deve ser considerada inconstitucional, pois ela não poderia delegar essa competência para uma resolução. Vamos ver as demais. A letra B. Como ato normativo secundário, a resolução não pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Errado. Por serem atos normativos primários, as resoluções legislativas podem ser objeto de controle de constitucionalidade, sim. As resoluções que possuem caráter normativo são dotadas de abstração e generalidade e são consideradas atos primários. Então, podem ser objeto de controle de constitucionalidade. A letra C diz o seguinte: a resolução é inconstitucional em vista à matéria eleitoral, ou seja, a resolução é inconstitucional em razão do número de vereadores estabelecido. Errado, né? A inconstitucionalidade aqui não advém do número de vereadores estipulado pela resolução, mas sim da espécie legislativa utilizada para esse fim, né? A lei orgânica, e não a resolução, poderia fixar um número de 15 vereadores ou de 13 vereadores, como diz a questão. Pois, de acordo com o artigo 29, inciso 4, letra C da Constituição, para a composição das câmaras municipais, o limite máximo que deve ser observado é de 15 vereadores, nos municípios de mais de 50 mil habitantes e de até 80 mil habitantes. E a letra D. A lei orgânica do município Z é inconstitucional, pois viola o princípio da separação dos poderes. Nada a ver, errado. Não há aqui violação ao princípio da separação dos poderes. Ela é inconstitucional em razão da violação da competência constitucional eleitoral. Então, a letra A está errada. Vamos para a próxima. OAB 2015-3. Muitos estados ocidentais, a partir do processo revolucionário franco-americano do final do século XVIII, atribuíram aos juízes a função de interpretar a Constituição, daí surgindo a denominada jurisdição constitucional. A respeito do controle de constitucionalidade exercido por esse tipo de estrutura orgânica, assinale a afirmativa correta. Letra A. A supremacia da Constituição e a hierarquia das fontes normativas destacam-se entre os pressupostos do controle de constitucionalidade. Pode marcar a letra A que ela está correta. O fundamento da existência do controle de constitucionalidade ele é assegurar, né, a supremacia do texto da Constituição. Sendo assim, se podemos validar controle de constitucionalidade no Brasil, pois a Constituição figura no ápice da pirâmide normativa, né, do ordenamento jurídico, e existe ainda a hierarquia das fontes normativas. Letra B. A denominada mutação constitucional é uma modalidade de controle de constitucionalidade realizado pela jurisdição constitucional. Letra B está incorreta. A mutação constitucional tem relação não com o aspecto formal do texto constitucional, mas com a interpretação dada à Constituição. Não são necessárias aqui técnicas de revisão ou de reforma constitucional para que o fenômeno ele ocorra. A mudança social que se dá com o passar do tempo já faz com que a interpretação seja modificada. Então, em resumo, a mutação é considerada o processo informal de alteração do texto constitucional e não uma modalidade de controle de constitucionalidade realizado pela jurisdição constitucional. Letra B está errada. Letra C. O controle concentrado de constitucionalidade consiste na análise da compatibilidade de qualquer norma infraconstitucional com a Constituição. Errado. Não é qualquer norma infraconstitucional que pode ser objeto de análise por meio do controle concentrado. As que se sujeitam são aquelas que encontram fundamento de validade direto na Constituição. Além disso, o controle é concentrado porque é realizado apenas por um ou alguns órgãos específicos do Poder Judiciário. No Brasil, há apenas 2 órgãos que realizam controle concentrado, no âmbito federal,
cujo padrão de confronto é a Constituição Federal de 88, e esse controle é feito pelo STF, e no âmbito estadual, em que o paradigma é a Constituição estadual pelo Tribunal de Justiça do respectivo Estado. E a letra D. O controle de constitucionalidade de qualquer decreto regulamentar deve ser realizado pela via difusa. Errado. Não é qualquer decreto regulamentar que está sujeito ao controle difuso de constitucionalidade. É necessário que o decreto tenha autonomia, ou seja, considerado um ato normativo primário, ou seja, aquele que decorre diretamente da Constituição de 1988. Então, a alternativa correta, letra A. Próximo, OAB 2014-2. No que tange às disposições legais regulamentadoras da ação direta de inconstitucionalidade, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão e da ação declaratória de constitucionalidade, assinale a opção correta. Letra A. A medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão poderá consistir na suspensão de procedimentos administrativos. Sim, está certo. De fato, conforme o artigo 12, letra F, 12F, parágrafo 1º da Lei 9.868 de 99, a medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo tribunal. Letra A, correto. E as demais? Letra B. O ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade e de ação direta de inconstitucionalidade por omissão não admite desistência. Em razão da presunção de constitucionalidade do ordenamento jurídico, a legislação específica da ação declaratória de constitucionalidade admite desistência. Errado. As três ações não admitem desistência. A ação direta de inconstitucionalidade genérica, artigo 5º da Lei 9.868 de 1999, ação direta de constitucionalidade por omissão, o artigo 12D da Lei 9.868 de 99, e a ação declaratória de constitucionalidade, artigo 16 da mesma lei. E a letra C. Existindo norma federal objeto, ao mesmo tempo, de ação declaratória de constitucionalidade e de ação direta de inconstitucionalidade em homenagem ao caráter ambivalente dessas ações, será uma delas extinta sem resolução do mérito por litispendência e a outra terá julgamento de mérito. Letra C está incorreta, porque o artigo 24 da Lei 9.868/99 determina que, proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória. E, proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á aí, então, procedente a ação direta ou improcedente eventual ação declaratória. De fato, esse dispositivo trata do caráter ambivalente da ADI e da ADC, mas isso não significa que uma delas terá que ser extinta. E a letra D. Da decisão proferida na ação declaratória de constitucionalidade, caberá tão somente a oposição de embargos de declaração e o ajuizamento posterior de ação rescisória. Letra D, errado. O artigo 26 da Lei 9.868/99 determina que a decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo igualmente ser objeto de ação rescisória. Então, letra A é a alternativa correta. Próximo. 2013-3. Acerca do controle de constitucionalidade, assinale a alternativa incorreta. Letra A. É impossível fato em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Letra A está errado. Por quê? De acordo com o artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 9.868/99, em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão.
ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. A letra B. A União Nacional dos Estudantes não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade, certo? De acordo com o artigo 103, do inciso 1 ao 9 da Constituição Federal, onde estão os legitimados, podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Inciso 1, o Presidente da República. Inciso 2, a Mesa do Senado Federal. Inciso 3, a Mesa da Câmara dos Deputados. Inciso 4, a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Inciso 5, o Governador de Estado ou do Distrito Federal. Inciso 6, o Procurador-Geral da República. Inciso 7, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 8, partido político com representação no Congresso Nacional. E o inciso 9, a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Vale lembrar que o STF entende que a União Nacional dos Estudantes, a UNE, não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade, pois não se encontra no conceito entidade de classe. Até a gente pode fazer uma leitura aqui do julgado do STF. Ação direta de inconstitucionalidade, legitimidade ativa ad causum. União Nacional dos Estudantes, foi proposta por eles. Artigo 103, inciso 9. A União Nacional dos Estudantes, como entidade associativa dos estudantes universitários brasileiros, tem participado ativamente, ao longo do tempo, de movimentos cívicos nacionais na defesa às liberdades públicas, ao lado de outras organizações da sociedade. É insuscetível de dúvida sua posição de entidade de âmbito nacional na defesa de interesses estudantis e, mais particularmente, da juventude universitária. Não se reveste, entretanto, da condição de entidade de classe de âmbito nacional, para os fins previstos no inciso 9, segunda parte do artigo 103 da Constituição. Enquanto se empresta a cláusula constitucional em exame, ao lado da cláusula confederação sindical, constante da primeira parte do dispositivo maior em referência, conteúdo imediatamente dirigido à ideia de profissão, entendendo-se classe no sentido não de simples segmento social, de classe social, mas de categoria profissional. Não cabe reconhecer a UNE enquadramento na regra constitucional aludida. As confederações sindicais são entidades do nível mais elevado na hierarquia dos entes sindicais, assim como definida na consolidação das leis do trabalho, sempre de âmbito nacional e com representação máxima das categorias econômicas ou profissionais que lhes correspondem. No que concerne às entidades de classe de âmbito nacional, vem o STF conferindo-lhes compreensão sempre a partir da representação nacional efetiva de interesses profissionais definidos, não estudantis. Ora, os membros da denominada classe estudantil, ou mais limitadamente da classe estudantil universitária, frequentando os estabelecimentos de ensino público ou privado, na busca do aprimoramento de sua educação na escola, visam, sem dúvida, tanto ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao preparo para o exercício da cidadania, como à qualificação para o trabalho. Não se cuida, entretanto, nessa situação, do exercício de uma profissão no sentido do artigo 5º, inciso 13 da Lei Fundamental de 1988. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida por ilegitimidade ativa da autora, devendo os autos, entretanto, ser apensados aos da ADI número 818-8/600, conforme dispõe o STF. Então, letra B, correto. Letra C. Não se admite a desistência após a propositura da ação declaratória de constitucionalidade. Letra C também está correta. Eu acabei marcando aqui, mas já desfiz. Nós temos que achar a incorreta. De acordo com o artigo 16 da Lei 9.868 de 1999,
Proposta ação declaratória não se admite desistência. Ok? E a letra D. Os efeitos da decisão que afirma a inconstitucionalidade da norma em sede de ação direta de inconstitucionalidade, em regra, são ex tunc. Letra D também está correta. De fato, os efeitos da decisão final dada em sede de ADI, em regra, são retroativos, ou seja, ex tunc, pois a lei é inconstitucional desde a sua origem. Vale lembrar que há possibilidade de modulação desses efeitos conforme disposto no artigo 27 da Lei 9.868 de 1999. Então, a alternativa incorreta é a letra A. Próxima. OAB 2013-2. A ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão estão regulamentadas no âmbito infraconstitucional pela Lei 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento dessas ações perante o Supremo Tribunal Federal. Tomando por base o constante na referida lei, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão os mesmos legitimados para propositura da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Letra A está correta. De acordo com o artigo 12A da Lei 9.868/99, podem propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou ADI por omissão, ou ADO, os legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade, ADI, e da ação declaratória de constitucionalidade, ADC. Letra B, lembrando que nós estamos buscando a incorreta. Cabe, no âmbito da ação declaratória de constitucionalidade, a concessão de medida cautelar. Correto. Há possibilidade de concessão de medida cautelar no âmbito da ação declaratória de constitucionalidade. Conforme dispõe o artigo 21 da Lei 9.868 de 99, o STF, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo. Letra C. As decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade e em ação declaratória de constitucionalidade possuem o chamado defeito dúplice. A letra C também podemos considerar como correta, pois a ADI e a ADC, conhecidas como são ações de natureza dúplice, ambivalentes ou de sinais trocados, porque a procedência em qualquer delas equivale à improcedência da outra. Corroborando tal entendimento, o artigo 24 da Lei 9.868/99 menciona que, proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória, e, proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente eventual ação declaratória. E a letra D? Enquanto a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade não admitem desistência, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão admite a desistência a qualquer tempo. Achamos a nossa questão incorreta, a letra D. Porque nas três ações não há possibilidade de desistência. Os fundamentos estão lá na Lei 9.868 de 99, nos seguintes dispositivos: ADI, artigo 5º da lei, ADI por omissão, ou ADO, artigo 12D da lei, e ADC, artigo 16 da lei. Então, a alternativa errada, incorreta, a letra D. Próxima. OAB 2012-1. De acordo com o entendimento consolidado do STF da doutrina, qual dentre os órgãos e entidades listados abaixo não precisa demonstrar pertinência temática como condição para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade? Letra A. Mesa de Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vamos ler todas primeiro.
Alternativa B, Conselho Federal da OAB. Letra C, entidade de classe de âmbito nacional. Letra D, confederação sindical. O STF, ele dividiu os legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade em universais e temáticos. Os primeiros, os universais, podem propor ADI sobre qualquer tema, gozando de ampla prerrogativa de impugnar em qualquer ato normativo do poder público, independentemente aí do seu conteúdo material. Todavia, existe uma categoria de legitimados chamados de temáticos, que somente podem propor ADI contra atos normativos que estejam relacionados à sua esfera de atuação. Em outras palavras, os legitimados temáticos precisam demonstrar que têm interesse de agir, ou seja, que há relação direta entre a atividade que exercem e o conteúdo do ato normativo, cuja constitucionalidade eles estão questionando. Então, são aí considerados legitimados temáticos. Primeiro, as mesas diretoras das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Está lá no artigo 103, inciso 4 da Constituição. Segundo, os governadores dos estados e do Distrito Federal. Artigo 103, inciso 5 da Constituição. Bem como as confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional. Artigo 103, inciso 9 da Constituição. Os demais legitimados são todos universais. Nas alternativas apresentadas aqui na questão, apenas o Conselho Federal da OAB não figura no rol dos legitimados temáticos, ou seja, era o único que não precisaria demonstrar pertinência temática como condição para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade. Então, o Conselho Federal da OAB não precisa demonstrar pertinência temática, pois, segundo o STF, ele é considerado um legitimado universal. O artigo 103 da Constituição trata do rol de legitimados à propositura das ações do controle concentrado, a ADI, a ADC e a ADPF. E o STF classifica esses legitimados em universais ou genéricos. O presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e partido político com representação no Congresso Nacional e, em temáticos ou especiais, confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional. A mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Distrital do DF e o governador de estado ou do DF, conforme dispõe a ADI 1096-4 do Rio Grande do Sul, julgada em 16 de março de 1995 pelo ministro Celso de Mello. Então, apenas os últimos é que devem demonstrar que a pretensão deduzida guarda relação de pertinência com os objetivos institucionais, ou seja, devem demonstrar a pertinência temática. Então, a alternativa correta, letra B. Próxima. FGV 2011. Suponha que o STF, em ação direta de inconstitucionalidade, ADI, tenha julgado a Lei X inconstitucional. Nesse caso, seria correto afirmar que a Lei X, e vamos às questões. Alternativa A, é federal e deverá ser encaminhada ao Senado para que seja suspensa. Letra B, pode ser federal ou estadual e deverá ser encaminhada ao Senado para que seja suspensa. Letra C, pode ser federal, estadual ou municipal e deverá ser encaminhada ao Senado para que seja suspensa. E letra D, pode ser federal, estadual ou municipal e não precisa ser encaminhada ao Senado para ser suspensa. E finalmente, a letra E, pode ser federal ou estadual e não precisa ser encaminhada ao Senado para ser suspensa. A ação direta de inconstitucionalidade está prevista no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal e também na Lei Federal 9.868/99. É uma ação constitucional que tem por objetivo verificar se uma lei ou ato normativo federal ou estadual está em conformidade com o que dispõe a Constituição Federal.
Assim, o objeto da ADI pode ser uma lei estadual ou federal, entendida em sentido amplo, abarcando todas as espécies legislativas previstas no artigo 59 da Constituição, que são, quais sejam as emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. O único requisito é que essas espécies normativas encontrem fundamento de validade direto na Constituição Federal, pois, caso contrário, haveria crise de ilegalidade e não de inconstitucionalidade. Então, a alternativa E traz o objeto correto da ADI e, além disso, menciona também que a decisão não precisa ser encaminhada ao Senado para que ele suspenda a eficácia da lei tida como inconstitucional, pois isso seria desnecessário, já que essa decisão produz, em regra, efeitos erga omnes. Então, a alternativa correta, letra E. Próxima. OAB 2011-1. As alternativas a seguir apontam diferenças entre a ADI e a ADC, à exceção de uma. Vamos ver. Letra A. Objeto da ação. Incorreto. O objeto da ADI é mais amplo que o da ADC. Ele contempla lei ou ato normativo federal ou estadual que afronte a Constituição Federal. Na ADC, apenas lei ou ato normativo federal é que pode ser objeto. Está lá no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Portanto, o objeto das ações é considerado uma diferença entre a ADI e a ADC. Letra B. Manifestação do Advogado-Geral da União. Errado. Diferente do que ocorre na ADI, na ADC não há manifestação do Advogado-Geral da União. Letra C. Rol de legitimados para a propositura da ação. Aqui sim está a alternativa correta. De fato, o rol de legitimados para a propositura das ações não é uma diferença entre a ADI e a ADC, pois a Emenda Constitucional 45 de 2004 alterou a redação do artigo 103 da Constituição Federal e equiparou os legitimados. Dessa forma, os mesmos órgãos e pessoas que podem propor ADI também podem propor ADC. E letra D, exigência de controvérsia judicial relevante. Errado. A exigência de controvérsia judicial relevante é requisito para a propositura de ADC e não de ADI. Está lá no artigo 14, inciso 3 da Lei 9.868/99. Desse modo, também é uma diferença entre a ADI e a ADC. Então, a letra correta é a letra C. Seguindo. OAB 2011-1. Em relação ao controle de constitucionalidade, em face da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Letra A. Não é possível o controle de constitucionalidade no plano estadual no modo concentrado se a norma constitucional estadual tomada como parâmetro reproduzir idêntico conteúdo de norma constitucional federal. Letra A está errada. Desde que a regra esteja prevista na Constituição Estadual, ainda que seja apenas reprodução do texto da Constituição Federal, é possível a utilização de tal norma como parâmetro para o controle de constitucionalidade concentrado na esfera estadual. Letra B. A decisão do Tribunal de Justiça que declara a inconstitucionalidade de lei local em face da Constituição Estadual é irrecorrível, ressalvada a oposição de embargos declaratórios. Letra B, errado. De fato, a regra é que a decisão do Tribunal de Justiça, que declara a inconstitucionalidade de lei local em face da Constituição Estadual, é irrecorrível. Ocorre que, excepcionalmente, pode haver recurso se o artigo da Constituição Estadual, que serviu de parâmetro para a declaração da inconstitucionalidade, tratar de uma norma de reprodução obrigatória, ou seja, a mesma regra consta também da Constituição Federal e significa que a lei estadual ou municipal, objeto do controle, também viola a Constituição Federal. Nesse caso, como o Tribunal de Justiça não tem competência para dizer se a lei está ou não de acordo com a Constituição Federal,
há possibilidade da interposição de recurso extraordinário ao STF. E aqui uma observação. Segundo o Supremo, a decisão a ser dada nesse tipo de recurso produzirá os mesmos efeitos de uma decisão dada em sede de controle concentrado, em regra, erga omnes, ex tunc e vinculante. Nessa hipótese, o STF também pode se valer do mecanismo chamado de modulação dos efeitos, previsto no artigo 27 da Lei 9.868/99. Também vale lembrar que, como os efeitos serão os mesmos dados em série de controle abstrato, não é necessário que o Supremo comunique ao Senado a decisão. Não se aplica aí o mandamento previsto no artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Letra C. Compete aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, reconhecida a legitimação para agir aos mesmos órgãos e entidades legitimados à propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Letra C, incorreta. A primeira parte da alternativa sim está correta. Porém, no tocante à legitimação, o artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal apenas veda a atribuição a um único órgão. Não dispõe, portanto, que será dada aos mesmos órgãos e entidades legitimados a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. E a letra D não ofende a Constituição da República, norma de Constituição Estadual que atribui legitimidade para a propositura de representação de inconstitucionalidade aos deputados estaduais e ao Procurador-Geral do Estado. Agora sim, alternativa D, correta. Segundo o STF, no julgamento do recurso extraordinário 261.677, relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence, não ofende a Constituição Federal a atribuição de legitimação ativa ao deputado estadual na hipótese de ação direta de inconstitucionalidade no âmbito estadual. Seguindo, FGV 2011. O presidente do Supremo Tribunal Federal, em recente entrevista, manifestou sua intenção em tornar as leis expedidas pelo Congresso Nacional mais protegidas contra as alegações de inconstitucionalidade apresentadas judicialmente, inserindo a atuação prévia da Suprema Corte. Esse controle de constitucionalidade judicial preventivo pode ser considerado consoante nossos mandamentos constitucionais. Letra A. Amoldado ao sistema de controle jurisdicional realizado pelo STF. Letra B. Inserido no âmbito do controle realizado pelo Poder Legislativo. Letra C. Adequado ao sistema federativo de controle de constitucionalidade. Letra D. A ocorrer tanto no bojo da Câmara ou do Senado Federal. Letra E. Como não admitido no controle da constitucionalidade judicial. No âmbito do Poder Legislativo, o controle de constitucionalidade preventivo é realizado pelo plenário e pelas comissões permanentes de Constituição e Justiça. Já no âmbito do Poder Executivo, esse controle é feito por meio do veto pelo chefe do Poder Executivo Federal, estadual, distrital ou municipal, conforme aí seja o caso. O controle preventivo pelo Poder Judiciário só pode ser feito via mandado de segurança, que deverá ser impetrado exclusivamente por membro da Casa Legislativa. Portanto, apesar dos mandamentos da nossa Constituição, mediante os mandamentos da nossa Constituição, esse controle, hipoteticamente proposto pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, não é admitido no processo de controle de constitucionalidade judicial. Como diz aqui a letra E. Essa atuação prévia da Suprema Corte depende de um mandado de segurança e não da mera vontade de analisar a lei previamente. Então, a letra E está errada. OAB 2010-3. O governador de um estado membro da federação pretende se insurgir contra a lei de seu estado, editada em 1984, que vincula a remuneração de servidores públicos estaduais ao salário mínimo.
Os fundamentos de índole material a serem invocados são a ofensa ao princípio federativo e a vedação constitucional de vinculação do salário mínimo para qualquer fim. A ação constitucional a ser ajuizada pelo governador do Estado perante o Supremo Tribunal Federal, cuja decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do poder público, é: vamos às alternativas. Letra A. A ação direta de inconstitucionalidade. Errado. Não pode ser objeto de ADI, norma editada antes da Constituição Federal de 1988. O que caberia aqui seria uma ADPF. Letra B. Mandado de segurança coletiva. E letra C. Mandado de injunção. A letra B e a letra C estão incorretas pelo mesmo motivo. O mandado de segurança coletivo e o mandado de injunção são remédios constitucionais. O primeiro é utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do poder público. Está lá no artigo 5º, incisos 69 e 70 da Constituição Federal. O segundo, o mandado de injunção, é utilizado sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, conforme dispõe o artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal. Tais remédios não possuem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do poder público. Ok? Letra D. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou ADPF. Correto. Por quê? De fato, se o ato normativo é anterior à Constituição de 88 e a questão exige o ajuizamento de medida de controle concentrado diretamente no STF, só pode se tratar de arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, prevista no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal e artigo 1º, parágrafo único da Lei 9.882 de 1999. A decisão definitiva de mérito nas ações de controle concentrado produz, em regra, 3 efeitos: erga omnes, eficácia contra todos, ex tunc, retroativos, e vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. E se você chegou até aqui e esse vídeo está sendo legal, está sendo importante para você, é importante para mim também. Por favor, deixa aí o seu joinha, coloca seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim o algoritmo vai entender que esse vídeo é importante, ele é bacana e vai me motivar também a continuar a produção de mais material, mais conteúdo sobre direito constitucional para nós. Valeu!